Queria dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas infelizmente hoje o dia não tá tão bom assim, né? Temos aí uma nação de brasileiros, tá todo mundo triste, mais uma Copa do Mundo, né? Agora, última Copa 2022, vão passar 24 anos até a próxima Copa, desde que a gente ganhou, né? É isso, gente, é isso, Brasil. Mais uma Copa. Estamos aí, né? E adivinha, o que mais? Mais uma Copa sem preparação psicológica. Perfeito, excelente. Vou botar aqui, deixe seu comentário sobre o jogo de hoje. Beleza, fixado. Mas é isso, né? Não está sendo um dos melhores dias para a nação brasileira. Para todo mundo que sentou para assistir futebol, mesmo sem saber o que é um impedimento. Mas a união dos brasileiros novamente termina. Mas bora lá, bora falar de coisa boa, bora falar um pouco de ciência e também bora falar um pouco de psicologia e também dos comentários de vocês, tá? Então, eu não sei se os comentários eu consigo estar exibindo aqui, eu deixei uma caixinha hoje à tarde. Vou tentar tá pegando ela aqui. Já deixei pelo telefone. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui também. Pô, pior que não, né? Desativa nada. Não. Deixa eu ver aqui. Por aqui também não. Pô, vamos lá pra lá. Tá, gente, não dá, mas eu consigo. Eu tirei print e já mandei pro telefone. Vamos lá ler os comentários pós-jogo da Copa, né? O que o pessoal deixou aí? Não tenho o que falar. Estou ocupado demais chorando. Eu acho que muito brasileiro, tá? Realmente foi algo muito impactante, né? Principalmente quando a gente pega para analisar que chegamos na prorrogação. Ponto importante, a Croácia jogou muito bem. Todo jogo eles levaram a gente direto para o que eles queriam, os pênaltis. Que eles bateram o pênalti muito bem e o goleiro deles também é muito bom. Tá? Tanto que ele foi o melhor jogador ali da partida, ganhou a premiação, nada mais justo do que isso. E aí a Croácia jogou muito bem, ela manteve a pressão durante todo o jogo. Gente, o Modric, o cara tá com seus 38 anos, ele não parou de correr, ele não foi substituído. Sabe? Tava jogando com todo o sangue ali de última Copa. É isso. E o cara não foi substituído e tava correndo até o final. E não é bom de pênalti, mesmo assim conseguiu fazer. E basicamente a Croácia foi perfeita nos pênaltis. Ponto. Tá? Nenhuma equipe faz 4 gols de pênalti em seguida, se não são bons. Tá? Estão preparadas tecnicamente. E assim, quando a gente fala de Copa do Mundo, o tecnicamente é meio que esperado do patamar, principalmente agora em quartas de finais. Nenhum dos 4 times, na verdade até nas próprias oitavas, gente, não dá pra dizer que tal equipe tecnicamente não está preparada. Não tem isso, gente. É Copa do Mundo, o nível é muito alto. São jogadores, boa parte, quando a gente vai analisar as seleções, dificilmente jogam ali mesmo no regional do país. São jogadores que estão jogando nas principais ligas do mundo. Tá? Então tem muita experiência e não dá pra dizer que esses caras são novos aqui. Claro que tem jogadores que são muito jovens ainda, como o caso do Rodrigo, que a gente vai comentar mais tarde, que tem um jogador que tem muito talento, tem muita história pela frente aí, provavelmente vai vir a estar ocupando o espaço do Neymar ali, naquela posição que o Neymar faz muito bem, né, de estar criando as jogadas e tal. Quando ele entrou, realmente ele fez parte da jogada que levou o nosso gol, mas não sei se a pressão de começar batendo pênaltis fazia muito sentido pra gente colocar um jogador com 21 anos. Olha o jogo, acabei de assistir agora o jogo Holanda e Argentina. Adivinha quem bateu os primeiros pênaltis? Os craques. Isso era uma prática, tá? Hoje em dia você não precisa estar uma lista pronta, meio que os jogadores eles têm a opção lá, e o técnico em si, de estar escolhendo quem vai ser o próximo, então, através de estratégia. Antigamente você tem que ter uma listinha da ordem de batedores de pênalti, ok? Isso não funciona mais, não é desse jeito. Mas quando você analisa Argentina e Holanda, quem bateu foi o craque de início. Não necessariamente o Neymar precisaria estar batendo o primeiro pênalti.
talvez aquele quarto, tá? Pelo preparo em si, pela pressão que está envolvido em um chute que vai causar toda a diferença, realmente foi algo mais decepcionante para a gente. Outro comentário que enviaram: o que resultou em muitas lesões, gols perdidos e agora pênaltis que nos eliminaram. Acho que foi em relação a toda a parte mental que está envolvida aí nos jogadores, né? As lesões, como eu até coloquei um post essa semana, tem 2 posts assim falando sobre isso, que a lesão tem sim uma parte muito psicológica envolvida, tá? Então é provável que tenha assim uma certa influência de todo o estresse ali dos jogadores naquele momento. Eu vi alguns comentários mais técnicos da parte de educadores físicos, de fisioterapeutas. Alguns falavam que não é uma fase realmente que está muito movimentada lá, as competições estão em início de competição assim, internacional, e dessa forma os jogadores ainda não estavam preparados o suficiente. Outros já diziam o contrário, que realmente é mais um descuido de algumas equipes. Não é minha parte, mas como a gente está comentando, existe sim um caráter psicológico nas lesões e principalmente na reabilitação das lesões, que tem que ser levado em conta, tá? Gols perdidos, assim, é algo que é um pouco mais complicado. Não dá pra gente dizer que o Brasil não colocou pressão na Croácia, mas o estilo da Croácia não é de ficar chutando o gol até tentar fazer o tempo todo. Eles têm um estilo um pouco mais calmo. Deu pra perceber desde o primeiro tempo que eles estavam querendo 0-0, eles estavam querendo prolongar o jogo, estavam querendo realmente causar toda essa pressão. Então assim, eles não chegaram aos pênaltis, gente, porque vamos ver, não quer que dá. Não, eles estavam com interesse nisso, tá? A equipe estava pressionando, mas não tanto. A zaga do Brasil também jogou muito bem hoje. Claro que a gente teve aquele gol mais no final, mas isso também está muito ligado a o quanto tempo vai passando, os jogadores vão dando uma desativada. Isso até impacta também, por exemplo, no caso do Alisson. Alisson foi um jogador que não teve muita participação no jogo de hoje, até os pênaltis. De certa forma, ele está desaquecido, sabe? Ele, comparando com o jogo da Croácia, a pressão que o Brasil colocou, o cara tá super ligadão. Então isso tem um impacto, tá? Porque o Alisson, não tem como a gente dizer que o Alisson é um goleiro ruim. Não, gente, é um dos melhores do mundo. O ponto é que, nesse momento, a gente vê realmente o impacto da pressão psicológica, porque a habilidade ele tem. Mas levar 4 gols de pênalti, sabe? 1, 2, beleza. No segundo, o goleiro já vai dando uma quebrada. No terceiro, ele já dá toda a pressão que, peraí, se eu não defender aqui, talvez seja a última chance da equipe, e a gente vai perder e vamos eliminar, e vai ser mais uma derrota pro Brasil. Percebe? Isso eu tô resumindo. Imagina a chuva de pensamentos que esse cara tá tendo. E ele levou o quarto gol. Então, é um ponto complicado. Existe aquela ideia de... Muitos comentaristas colocam, né? De quem começa batendo tem vantagem. Eu até estava olhando alguns artigos que eu vou estar comentando aqui com vocês, e assim, chegaram à conclusão que não. Mas aí, de maneira geral, no senso popular, tá? Do jornalismo ali, é comentado que sim. Por estatísticas, talvez, mas assim, pelo que eu vi aqui de análise, não tanto. Não tem tanto impacto assim. Certo? Mas bora lá. Desde o início eu sei que a falta de preparação psicológica influenciou muito. É aquele ponto, né, que Daniel Alves, qual é o papel dele? Foi o coach. Foi o cara que leu os livros leu 4 livros ao mês de coach ali, de autoajuda. E não, fez preparação psicológica. A função dele é animar a galera, trazer experiência. Beleza, por que não trouxe ele como assistente técnico então? Tá ligado? Porque se trazer um jogador para ter a função de estar lá para simplesmente animar, tocar pandeiro, gente, a equipe chegando de ônibus feliz, isso não diz que eles estão psicologicamente preparados, não. Tá ligado? Que eles estão com coesão boa, não tem como dizer que a equipe não tá com coesão alta. Isso a gente viu muito até no jogo passado, que o Brasil estava tentando passar ali a bola mais para o Rafinha, né? Tá tentando buscar o gol, já que todos os outros 4 jogadores ali tenham executado e feito gol. Então, deu pra ver até nas comemorações ali, a parte de grupo mais alta e tal. Mas assim, é complicado. Não dá pra dizer que só porque estão tocando pandeiro, tá todo mundo psicologicamente preparado. Outro comentário
O Brasil não ganha Hexa enquanto não tiver suporte psicológico nunca. Assim, gente, não vai dar pra dizer que, já até comentei isso em alguns posts, não é que o trabalho psicológico vai trazer um Hexa, não. É um somatório. Mas é um somatório que, se você está jogando com um a menos, faz diferença. E nem seria um a menos, tá, gente? Tem muita coisa ainda que a seleção precisa estar melhorando. E até eu vi esses dias uma postagem sobre, por exemplo, o Marrocos. Como é que um time como o Marrocos consegue ganhar da Espanha, sabe? Galera, a gente tem que também um pouco se atualizar e parar de ter certos preconceitos e pesquisar. Se vocês forem dar uma olhada, o Marrocos tem uma super mega estrutura de preparação, eles têm também trabalho psicológico, eles têm vários outros profissionais ali na comissão técnica para estar dando suporte. Então, assim, não é porque é um time da África que a gente vai associar acreditando que eles não têm uma preparação de qualidade. Os caras jogam tipo na várzea e pronto, vão lá jogar a Copa. Não é isso, não funciona desse jeito, tá? Porque a gente tem muito costume de associar as grandes equipes da Europa por isso, mas a Argentina aí ganhando, a Argentina consegue manter muito mais o futebol do que o Brasil nos últimos anos. E realmente, um ponto, velho, eu acredito muito até pelo Messi em si, eu acho que a Argentina tem um potencial de estar levando essa Copa, e até prefiro do que a França, tá? A França, ela vem já numa sequência muito boa de jogos, ficou em segundo em 2014, ganhou 2018 e tá vindo muito bem nessa Copa de agora. E eles estão seguindo uma fase muito boa, jogadores jovens ainda, como o Mbappé representando a equipe ali, que tem muito ano pra frente. Então, se a gente quer manter o tal do Penta, o Brasil é o único Penta, é muito clássico do brasileiro prochete depois de uma derrota para a Copa. Mas lembrando que a Alemanha e a Itália já é tetra, se a França ganhar essa Copa já vai para um tricampeonato, e vem um tricampeonato recente, tá? Foi essa sequência que eu tô falando, o Mbappé ainda vai continuar, Benzema já vai acabar saindo, mas também nem passando dessa Copa. Mas tem muitos jogadores, tem uma geração muito boa. E para pegar na próxima tetra e um penta logo em seguida, é esse aqui. Enquanto eles estão realmente se atualizando e trazendo nova geração mais preparada, o Brasil está na mesmice, mesma coisinha todo ano e tal. E tem um conceito que eu vi em algumas postagens, foi até de um pesquisador, porque até o Reels que eu acabei postando sobre isso é dele, do Alberto Filgueiras, que nesse Reels eu acabei destacando um estudo de caso, tá? Um artigo mais simples, não é um grande artigo que traz uma mega evidência, mas que mostra como um protocolo de imagética mental, que a gente chama também de visualização, de imaginação, que é uma estratégia no qual o jogador ele vai visualizar, ele batendo pênalti, por exemplo, uma falta, e isso vai aumentar um pouco, tá? A sua chance de execução perfeita, digamos assim. Se a gente compara um jogador que apenas faz um treino mental ou que apenas faz o treino realmente técnico ali, com um jogador que faz tanto treino mental como treino técnico, adivinha só quem tem mais resultados. Naquele estudo que eu mostrei, o jogador que vinha numa fase que na primeira parte do campeonato, 18 jogos, ele tinha feito um gol e tinha um aproveitamento ali de 70% em treino de pênaltis, ele chegou a fazer, na segunda fase do campeonato, nos outros 8 jogos, fez 7 gols e ainda mais, começou a ter um aproveitamento em treino de 90% em média nos pênaltis. Se tem um aproveitamento de 90% em média nos pênaltis, gente, isso é muito alto. Você tem que ter um goleiro, tá? Não tava o gol vazio, não. Esse é um ponto importante. Então, é só uma amostra de como é necessária a preparação psicológica na equipe. Tem um termo que é chamado mental toughness, tá? Que seria normalmente a galera não traduz ele, mas seria uma robustez mental. A ideia é que, assim, normalmente em jogos, principalmente quando você está ganhando, você vai dando uma aliviada, você vai dando uma relaxada, e isso leva a outra equipe a fazer um gol. Isso está ligado à fadiga, tá? A fadiga tem um impacto muito grande, mas a gente deu para ver muito forte o mental toughness da seleção da Croácia, que levou um gol e mesmo com pouco tempo ali, tem basicamente 15 minutos no segundo acréscimo, eles foram para cima e fizeram um gol faltando um pouco. Imagina a pressão da equipe do Brasil que já estava, vamos para a semifinal e levar um gol. Aconteceu isso agora com a Argentina. A Argentina estava lá no seu 2-1, nos 9 do acréscimo da prorrogação, tá? Não, mentira, foi do segundo tempo. A prorrogação ficou empate. Foi no segundo, o treinador deu 10 minutos
nos 9 lá, eu acho que o Messi fez uma falta, e aí levou a um batimento de falta, né? E aí com isso a Holanda empatou, levou para os pênaltis, e a Holanda estava indo bem nos pênaltis, mas claro, a Argentina acabou ganhando. Então, que bom para eles, pois não seria o mesmo caso do Brasil. E no mesmo dia isso seria bem triste historicamente. E se perguntar, Franklin, mas o que é que tem de diferença do que seria uma preparação psicológica? Gente, preparação psicológica, ela vai trazer um apanhado de técnicas que precisam ser treinadas. Alguns atletas, é curioso, naturalmente desenvolvem isso na sua carreira, sem preparação psicológica. Eles mesmo que vão, a partir da sua carreira, das suas práticas, experiências, vão desenvolvendo habilidades que são basicamente o que a gente acaba treinando. E por isso muitas vezes nem precisa de um acompanhamento psicológico assim. Na parte de treinamento ele já tem, no máximo a gente vai lapidar isso. Tá? Ele já tem um pouco, pela experiência prática. Ou então que foi aprendendo com outras pessoas que também foram lapidando. Então isso é interessante. Mas no geral, não. No geral precisa de um treinamento. Então técnicas de regulação emocional como respirações para você controlar o seu nível de ansiedade, por exemplo, que ou você está muito ansioso, muito ativado e precisa dar uma relaxada, pensar com mais calma, ou você também está muito tranquilo e precisa, peraí, eu tenho que ficar mais alerta, certo? Ter esse controle, técnicas de diálogo interno, estratégias de visualização, como eu comentei, que você pode estar fazendo em microsegundos ali antes de bater falta. Então, tudo isso tem um grande impacto, tá? E a pressão psicológica, vou até trazer aqui alguns artigos para estar comentando com vocês já, tem um impacto muito grande nisso também. Se o atleta não tem um repertório de estratégias psicológicas para estar lidando com momentos de pressão durante a partida, dificilmente ele vai conseguir ali se autorregular. Só concluindo aqui os comentários, antes de partir para a parte mais científica, tá? Tem um último comentário aqui, que foi a reação do Tite no final dos pênaltis. Gente, isso foi ridículo, tá? Eu acho que eu vou colocar assim, no sentido de, cara, aquilo ali eu acho que mostra muito uma imaturidade emocional do treinador também. Não sei se esse cara vai chegar lá depois chorar, vai gritar. A gente não tá lá dentro no pós-jogo, mas como assim, sabe? Tipo, os atletas todos abalados, ninguém quer isso. O Brasil, depois do jogo passado, nossa, a esperança foi lá pra cima, né? E o técnico simplesmente pega e vai pro vestiário, acabou. Pega a postura de países asiáticos, isso é legal. Vai no finalzinho do jogo, tanto da Coreia quanto do Japão. Adivinha o que acontece? Eles cumprimentam a torcida, agradecem por tudo. Vê a diferença? Perdemos. Vão lá e cumprimentam. Aquele velho cumprimentozinho assim, sabe? Abaixar a cabeça. Isso é uma postura de um técnico. Fica com os jogadores. Por que você vai sofrer no vestiário escondido enquanto seus jogadores estão tudo ali no campo? Entende? Não, e nesse momento agora, até perguntaram esses dias na caixinha e eu respondi sobre derrotas e tal. No caso da primeira derrota do Brasil lá Camarões, era um jogo que não valia nada, tal, foi um jogo mais de aquecimento. Sim, tem um impacto, se não for bem monitorado ali nos jogadores. Até mesmo antes deveria ser feito um monitoramento para ver como esses jogadores estão entrando, porque tem uma pressão, tá, em você entrar mesmo sendo um time reserva, não valendo nada, mas é a Copa do Mundo, você tem uma pressão, você não quer fazer feio. Se o fato de ter sido Camarões, a primeira derrota do time africano, velho, isso é tipo estatística de comentarista, não serve para nada. Perdemos. O ponto é, estamos agora aqui no mata-mata. Perdeu, já era. Foi até o Richard que respondeu no último jogo para uma jornalista. Não, se a gente perder, acabou. A gente tem que ganhar. E aí você pega uma situação dessa e, velho, é inadmissível, sabe? Tipo, realmente é muito absurdo. Porque assim, a ordem, por exemplo, de quem bate, tá? Ela importa? Importa. Tem muita pressão. Como eu comentei, né? O Rodrigo bateu o primeiro pênalti. Gente, tipo, jovem. Não sei se faz sentido o cara com menos experiência por tempo de jogador, tá? Obviamente ele joga no Real Madrid, tem uma posição lá, tipo, de destaque. Foi importante em muitos jogos também importantes, né? Mas
Não faz sentido colocar esse cara pra bater. Tanto que o pênalti, até eu vi um comentarista dizendo, pô, foi um pênalti muito básico, foi ali no meio, ali assim, com pouca intensidade. O Casimiro, em seguida, bateu também na mesma altura no lado contrário, mas você vê que foi um chute com mais intensidade, mais confiança, a postura dele em si. Por mais que o goleiro foi na bola ainda, mesmo assim entrou. O Pedro, depois de bater na bola, gente, pô, o cara chutou, atitude total de confiança ali, ele tava pra bater aquela bola. Aquela paradinha que o Neymar faz, gente, você não faz isso ali se você é qualquer jogador. Você tem que ter muita confiança naquilo. E o Pedro, depois que fez o gol, puxou a torcida. Sabe? Deu pra ver isso. Aí vamos lá, botou. Eu acho que foi o Marquinhos, não foi depois? Eu confundo sempre ele com 11, nossa. O Rafinha e o Marquinhos eu fui confundindo o Inho. Mas acho que foi o Marquinhos. Não sei se seria a melhor decisão, mas a pressão dele estava total. Obviamente, isso é uma decisão do técnico, tal. O psicólogo não vai interferir nisso, mas a pressão que foi colocada nele, ele não é um vilão da Copa, de forma alguma. Assim como o Alisson também não é. Só que a pressão dele, tanto que, velho, chute, ele colocou lá no canto e bateu na trave, foi porque ele estava realmente com a esperança de chutar ali e não ter jeito de pegar, né? Porque naqueles cantos assim é bem menos complicado a direção da bola. E a pressão para esse cara? Por isso que muita gente vai comentar, o Neymar deveria ter batido. Talvez. O Neymar, como é que o principal batedor de faltas nem chuta? Como foi o caso, que agora a Argentina e a Holanda, os dois principais jogadores de cada equipe, começou batendo. Porque se você já começa acertando, você já começa mais confortável, tá? Daí que vem aquela ideia de você bater a falta primeiro, tipo, quem bate o pênalti primeiro tem mais chance, mas é uma estatística muito mais da confiança da equipe. Assim como se você errar também de primeiro, já complica. Então, não necessariamente isso vai impactar, mas para bater pênalti ali faltou técnica. Gente, estou falando de nível seleção. Os caras devem treinar muito isso. O que pesa ali é o psicológico, ponto. É o mental, tanto de toda a partida, do impacto do time adversário fazer um gol ali no finalzinho e quebrar toda a expectativa de peraí, vencemos, pra gente chegar e agora temos aqui que resolver nos pênaltis. Opa, já começamos perdendo, nossa, que legal. 2 gols seguidos, mas o time também fez, porque a Croácia foi perfeita nos pênaltis, ponto. Tá perfeita. 4 gols. Isso aqui, gente, dentro do FIFA, no videogame, você consegue. Mesmo jogando com o computador lá, não dá certo. Se oprimiu, se você tiver de 3 anos jogando FIFA, vai defender um pênalti ainda. Então, assim, a Croácia foi perfeita, ponto. E essa questão da ordem, né? Agora a ordem não tem mais ordem fixa, então a ordem é variável. Pô, isso tem que, mesmo sendo variável, gente, tem que ter um plano estratégico. A equipe não pode fazer o que quer, tipo, vamos tirar no 0 e 1. E aí, quem vai? Eu? Você? Não. Tem que ter um planejamento. Se a gente está vencendo, quem bate? Se a gente está perdendo, é a última chance aqui. Foi o caso ali do final, do Marquinhos. Vai o Marquinhos bater ou o Neymar? Pela confiança, pelo ser o principal batedor, é o batedor oficial de pênalti da equipe. É um momento decisivo, Claro que depois ali, se ele fizesse, a gente ia ter mais uma chance, beleza. Talvez errássemos também perdêssemos, tá, gente? Não é isso. Mas como é feita essa tomada de decisão? Foi feita ali no 0-1, esse é o ponto. Por que essa escolha? Era para deixar mais... Velho, é complicado. Tá? É muito, muito complicado. Porque aquilo ali foi um momento ou foi um chute final, então a pressão que estava em cima do Marquinhos era extremamente alta. Não tem como a gente dizer que não, porque eles fazem a conta, eles sabem que peraí, se eu errar, acabou. Não sei se a esperança era ele fazer e o Neymar vir no final ali conseguiu, o Alisson defender a última, porque obviamente se o Alisson tomasse mais um gol também a gente seria eliminado, tá? Por isso que é o ponto, não dá pra dizer que tem vilões ali na história, não, gente, todo mundo tem um certo impacto ali. E um comentário importante: o esporte psicológico, além de toda essa parte de preparação, tá, para esses momentos decisivos, também entra na parte de dar um suporte em momentos como esse, de opa, e agora? Porque aqueles jogadores, gente, ninguém tá bem ali, tá? É choro pra caramba, sim. Obviamente, a comissão toda
deve estar chorando. Mas como é que está o bem-estar dessa galera? Porque vai todo mundo voltar para suas rotinas, para sua casa, para os seus times. Mas tem que ter um monitoramento disso. De como está a saúde mental dessa galera, o bem-estar deles. Porque ninguém sai bem depois de uma derrota assim. Tá? Uma derrota de Copa do Mundo, principalmente quando mais próximo você vai chegando ali da final, mais impacto ela vai tendo. Então, os jogadores eles não voltam, acabou a Copa, tudo bem, a gente tenta novamente. Ninguém sabe se daqui a 4 anos vai estar todo mundo lá de novo. Então, até para os departamentos mesmo das equipes individuais, eu acredito que eles devem fazer um acompanhamento relacionado a isso, né? Mas, obviamente, o ideal seria que a CBF, os jogadores em cada um, tivesse já ali o seu departamento, que estivesse se comunicando com os departamentos individuais de todas as outras equipes para saber e acompanhar como é que está o estado desses jogadores para futuros jogos e futuras Copas. Mas a gente não tem, né? Bora lá comentar, entrando na parte mais científica. Por que a seleção brasileira não tem psicólogo na equipe? Se outros países têm. Já teve, pontualmente, tá? Inclusive em 2014 teve um trabalho pontual de uma das principais psicólogas do Brasil, tá, Angelina? Mas assim, foi um trabalho pontual, não tem um departamento. Quando a gente fala departamento, é que dentro da comissão vai ter uma estrutura que não vai ter um psicólogo, tá? Porque um psicólogo é pouca coisa, é muito jogador, principalmente, sei lá, acho que foram cerca de 80 jogadores que passaram pela seleção nessa última ciclo de Copa, né, nos últimos 4 anos, para então o dia de escolher 26. Então assim, é muita pessoa que você está tendo contato e tal, e é um levantamento a mais. Então, normalmente você teria até mais de um. Acho que até com tipo nutricionista, fisioterapeuta, você não tem um, você tem vários. E o ideal seria ter um departamento, mas entra o ponto. Dentro da FIFA, existem, por exemplo, futebol feminino, se eu não me engano, tem 3 psicólogas ali para todas as categorias, tá? Mas o ponto é, isso vai depender muito do treinador, tá? E também da comissão ali geral, dos diretores ali, principalmente ligado ao masculino. E é como a Cláudia trouxe, resistência e preconceito. Se o treinador chega e diz, opa, eu quero um departamento de psicologia, acabou. Tá? E o ponto, isso até falando, por exemplo, de futebol regional. Minha equipe não tem psicólogo. Chega um treinador, ele não quer psicólogo, mas a diretoria tem uma consciência e diz, não, a gente quer um psicólogo no nosso departamento. Adivinha o que vai acontecer? O treinador vai barrar pra caramba o trabalho do psicólogo, gente. Não adianta. Tá? Isso acontece muito. O treinador não quer, por mais que a diretoria enfie lá o psicólogo, não vai adiantar. Se não tem um trabalho em conjunto, se o psicólogo não chega para agregar e o treinador aceita isso, que opa, esse cara aqui tá para me ajudar, não adianta. Não adianta enfiar psicólogo de jeito nenhum. Se o treinador não está aberto a isso, por mais que a diretoria, a FIFA, a CBF, coloque um psicólogo, não vai adiantar. Exato, mas mesmo sabia que mesmo isso, tá? Tipo, um médico ainda o quê? Mas fisioterapeuta, nutricionista, por exemplo, vou dizer, talvez, eu acho que eles entraram há pouco tempo até. Entende? Esse apoio. O fisioterapeuta acaba entrando muito ali no serviço, mas mesmo assim, exige de o técnico chegar, opa, eu quero 4, eu quero 5 fisioterapeutas, eu quero analista de desempenho, eu quero fisiologista. Tá? Ele tem que também ter essa atitude, então isso vai muito da ideia. Pega times como o Palmeiras, por exemplo. Desde que, eu acho que o Abel, né? Às vezes eu confundo muito o nome, gente. Mas desde que ele entrou na equipe, ele puxou a psicóloga para o profissional. Muitas equipes brasileiras de Série A, elas têm psicólogo na sua estrutura em categorias de base devido à Lei Pelé, porque são clubes formadores. Então eles são obrigados a ter assistente social, a ter psicólogos, tá? Só que o ponto é, o profissional não tem essa necessidade. Não é obrigatório, por lei, por nada do tipo assim, ter um psicólogo. Então é uma escolha. Certo? Então, infelizmente é isso. Se não tem o psicólogo, você vai a decisão do treinador. Aí, o que a gente espera é que a próxima gestão tenha uma mente mais aberta, não só o trabalho psicológico, mas trabalho de outras ciências de esporte também, que vão ganhando espaço e trazendo atualizações. Porque a gente vê equipes como o Marrocos, eu já havia comentado, eles não estão chegando agora assim nas oitavas por nada não, por milagre não. Eles têm uma preparação e estrutura muito boa, gente. Tá? Aquele ponto, a gente desvaloriza equipes africanas, ali, asiáticas, mas eles estão se desenvolvendo e logo a logo eles vão ganhando espaço. Certo? Deveria ser obrigatório. Mas é isso que eu falei, tipo assim, só o ser obrigatório é um pouco forçado. Se não vai trabalhar ali, vai ter abertura para o trabalho, não vai adiantar.
tá? Tipo, experiências mesmo, assim, se você entra na equipe, se tiver um atleta que não quer, ok. Mas se o treinador não quer, como é que você vai conseguir espaço para fazer as atividades? Não vai estar no cronograma que ele organizar, porque ele não quer. Você que se vire para encontrar seus espaços, então isso é complicado. Mas bora lá. Tem um estudo aqui de 2007, tá? Realmente o ideal científico é a gente não pegar estudos tão antigos. Mas ele é Kicks from the Penalty Mark in Soccer, the Roles of Stress Skills and Fatigue of Kicks Outcomes. Traduzindo, chutes na marca do pênalti, tá? Papel de estresse, habilidades e fadiga no resultado dos chutes, ok? É um estudo do Gay Jordet, 2007, e ele analisou tanto cobrança de pênalti como cobrança de faltas, tá? De 1976 a 2004, eles fizeram essas análises para verificar os impactos ali dos momentos do jogo. Então, assim, foi investigado 3 grandes fatores, que foi fatores psicológicos, como o estresse dos jogadores, a pressão que tem ali no momento, a habilidade, né, a técnica do chute, que é aquele ponto. Vocês acham que... Eu até botei enquete hoje nos stories. Vocês acham que o jogo da Copa hoje, tipo, bater o pênalti, é mais mental ou técnico? Ou sorte? Né? O pênalti é loteria. As respostas foram que, felizmente, a galera que saiu aqui botou, acho que uns 90% mental. Então, deu pra entender. Porque aquele ponto, gente, técnica, sério, esse cara treina pra caramba. Eles não estão lá, do nada vão bater pênalti. Não, gente. O cara não tá na seleção, parece que nunca bateu pênalti, não. Os caras sabem o que tá fazendo. E também a parte fisiológica, né? Porque assim, o pênalti é depois de 120 minutos de jogo e ainda aqueles acréscimozinho ali. Então, muitos jogadores realmente acabam estando mais fadigados. E também tem a questão do acaso, né? Até para onde o goleiro vai se mover. Isso foi analisado com base no jogador que vai chutar, tá? Não foi analisado com parte do goleiro. O que se observou foi que assim, a parte da fadiga não foi tão impactante. O jogador jogou 120 minutos. Mas normalmente quase as duas equipes estão fazendo isso também. Então isso não foi tão importante. E realmente o estresse teve uma importância e foi negativamente relacionado ao resultado dos chutes. Tá? Então concluiu que o componente psicológico ele realmente influenciou na cobrança do pênalti, né? Recomendando realmente trabalhos para os atletas saberem regular melhor a situação da pressão e realmente a regulação emocional, né? Para o estresse ali do momento. Porque a fadiga, que era uma das vertentes que está sendo procurada, e até a questão da sorte, ali, para onde o goleiro vai pular, não foi algo tão importante assim nos resultados dos acertos dos gols. Outro estudo. Então, Angelina, o que o psicólogo vai fazer é todo um treinamento, tá? Tanto o primeiro ponto, existe uma verificação quando está em época de competição ali, do humor, da ansiedade, toda essa regulação emocional dos atletas, para ver se está todo mundo entrando bem. Mas o principal do psicólogo não é que o psicólogo ia ter lá junto com o técnico ali sentado e ia falar com os atletas e resolver. Não, é o trabalho anterior, certo? É o trabalho de preparação psicológica, no qual os atletas eles recebem um treinamento de técnicas psicológicas para aprender a regular suas emoções. Então, quando a gente fala de psicologia do esporte, psicologia clínica, a psicologia clínica sempre faz um trabalho mais de tratamento de transtornos ou então de acompanhamento focado em autoestima e problemas da vida, resolução de conflitos ali, de relacionamentos e outros pontos também, certo? Ok, isso é um trabalho clínico. O trabalho psicólogo do esporte está muito mais focado tanto na verificação e no cuidado de saúde mental e de bem-estar dos atletas e também da comissão técnica, como também na preparação, no treinamento de habilidades psicológicas. Então a gente tem habilidades de regulação, como relaxamento, mindfulness, tem habilidades também que vão melhorar o desempenho, como o diálogo interno, como a visualização, entre diversas outras técnicas que o psicólogo pode estar utilizando. Até acho que, deixa eu ver se a Cláudia está aqui ainda. A Cláudia está, por exemplo. A Cláudia é uma psicóloga aqui do estado de Sergipe, que ela também é arteterapeuta. Então eu já acompanhei alguns trabalhos dela no Instagram e ela utiliza de técnicas de arteterapeuta no trabalho anterior, sabe, das competições, que também acaba sendo muito importante, tá? No desenvolvimento ali dos atletas, porque não é sobre levar um psicólogo para a Copa. Talvez até fizesse diferença, mas é sim um treinamento. A parte mental pode ser treinada. O bater pênalti pode ser melhorado através de um treinamento mental. Então, isso foi engraçado, sabe? O engraçado da Copa é isso. A gente que tanto pontuou sobre a falta de preparação psicológica, o Brasil perde onde? Meio que eu acho, pra mim, acho que é a parte mais mental da Copa ali. É igual você pegar no vôlei, o saque. Os caras têm técnica, mas é mental.
tá lá no tie break, né? Aquele momento decisivo. Se a gente errar aqui o saque, acabou, perdemos. É mental. Técnica, o cara que vai fazer aquilo ali, ele tem técnica, ele treinou. Ele não vai dar ali, fazer o saque ali de qualquer jeito. Ele tá pronto. Só que a questão é, mentalmente ele tá pronto? Então, é um treino, não é do dia pra noite, sabe? Infelizmente não é algo que a gente vai chegar pro atleta. Motivação, foco, garra, você é o melhor. Gente, tá, isso não vai resolver. É treino. O psicólogo do esporte vai fazer treinamento. Vai estar lá para contribuir com a equipe. Tanto monitoramento como treinamento. E também dar esse suporte emocional, como casos como hoje. Tá? O atleta, não estou tão bem, precisando de conversar com você e tal. A gente vai estar aplicando estratégias, tudo. A seleção da Holanda, a seleção da Croácia. É porque entra um pouco daquilo do jeito europeu, né? O pessoal comenta de ser mais frio e tal. A gente, os latinos, né? Que é o pessoal da América do Sul e tal. A gente sempre tem um pouco mais esquentado, né? A gente é muito levado pelas emoções e menos pela razão. Então isso tem impacto também. Claro que não é justificativa. A gente já ganhou 5 Copas aí. Então o Brasil tem o seu jeito de ganhar a Copa. Mas é isso. Tem um estudo que é o The Psychology of Penalty Kicks, né? Que é basicamente a psicologia dos pênaltis, que é a influência das emoções nos pênaltis, tanto para a performance dos goleiros. E o que foi verificado, foi todo um estudo de revisão de outros estudos, o que a gente chegou à conclusão foi 3 pontos. A emoção tem sim um grande impacto na cobrança do pênalti no futebol. Isso já, pelo que a gente está discutindo, meio que fica claro, mas sim tem um grande impacto. A disputa dos pênaltis não é uma loteria, tá? Não é loteria, não é sorte. Vamos ver aqui para onde é que o goleiro vai, vamos ver. Não, gente, tem toda essa parte mental e técnica colocada aí. Intervenções de treinamento podem sim ajudar a manter as emoções sob controle, né? A estratégia de regulação emocional tem muito impacto nisso. E as estratégias de regulação emocional podem visar comportamentos específicos para ajudar todos os autores, né? Tanto os marcadores de pênalti, como também os outros jogadores ainda que vão vir a bater pênalti, como também o goleiro, certo? Então, estratégia de regulação emocional não é só para o cara que está batendo pênalti ali. O goleiro também ele precisa disso, até para não se afobar e acabar cometendo algum erro. Como também a própria equipe em si precisa também estar regulada. Porque quando o nosso jogador ele acaba perdendo um gol, gente, ele não perde um gol do nada, sabe? E isso tem um grande impacto no cara que vai bater em seguida. Foi o ponto que eu falei do Marquinhos. Quando ele foi bater, foi o momento mais decisivo ali da partida. Entende? Esse é o ponto, porque será que ele deveria ter batido aquela bola? Qual foi a estratégia para ali? Teve uma estratégia? Ou foi no 0-1? Porque para o momento decisivo, que se a gente errar, botou um jogador que não é o principal, ou então foi como eu comentei, da Holanda e Argentina. Bateu o pênalti. A gente que começa o principal. É uma estrutura arcaica, quando a gente tinha a ordenzinha, já a lista de quem vai bater pênalti? Talvez fosse uma estrutura arcaica que a gente mantém ali a ordem dos jogadores. Mas você coloca o principal jogador porque sabe que aquele cara que vai entrar vai bater e vai trazer confiança. Então quando a gente coloca, como a Argentina fez, como a Holanda fez, de colocar um jogador ali que vai para trazer confiança, é porque é um jogador que a gente sabe que ele é muito bom no pênalti e principalmente mentalmente ele está preparado para aquilo. E porque o Brasil começou com o Rodrigo, que sim é um grande jogador e futuramente, principalmente nas próximas Copas, esse cara tem muito. Essa não foi a Copa dele. Tanto eu vi até sobre o Vini Júnior muito isso. Não é a Copa dele ainda. A próxima sim, e até a próxima em seguida, talvez ele esteja no seu ápice do desempenho. Mas ainda tem esse ponto. Será que foi uma boa decisão? Porque vai trazer um grande abalo para esse cara. Tá, ele teve impacto na derrota. Assim como o Alisson também, que é um bom goleiro, um excelente goleiro, mas não foi o jogo para ele. E vários pontos, e tanto de pressão como o fato realmente, como comentei, do mental toughness, de eles parece que vão relaxando, tá, enquanto a Croácia se manteve constante. A Croácia é um time que se manteve constante. Como eu falei, galera, o Modric, depois eu vou olhar a estatística, esse cara deve ter corrido pelo menos 16 km. Uns 15 ali, pelo menos. Não tem como, o cara correu o tempo todo e já estava nos seus 38 anos. Ele realmente estava botando pressão. Por mais que eles não estavam passando, mas isso tem muito impacto na nossa defesa, que o Brasil jogou mais atrás hoje. Mas mesmo assim, o Brasil estava cansado e estava sentindo muita pressão. E algumas decisões que foram tomadas, principalmente no momento dos pênaltis, foram decisões que, assim, esqueceu total a área mental e, pra mim, foi 0-1 aquilo ali. Real. Tanto que, felizmente, o Pedro, deu pra ver o Casemiro, que entraram com postura e fizeram um gol.
Mas é isso, né, gente? E assim, dentro de um cenário de disputa de pênaltis, eu controlar a situação é ter um bom desempenho sob pressão. Pênalti é muito mais você saber lidar com a pressão, saber lidar com todo o emocional ali daquele momento, do que simplesmente técnica e treino. Tem impacto? Tem. Mas só isso não é suficiente. E por último, tem um artigo aqui do Luke Arundel, tá? Um artigo de 2019, que ele fala decisões sobre pressão psicológica, ansiedade do atirador na cobrança de pênalti, tá? Da revista... Peraí, cadê o nome da revista? Do Journal of Economic Psychology, tá? Esse artigo, ele traz uns pontos interessantes, assim... O desempenho, eles observaram que tinha impacto, dois fatores que estavam impactando muito o desempenho dos pênaltis. A probabilidade do time vencer e também o impacto da pontuação. Então, assim, o que isso significa? Tanto o primeiro ali pênalti tem um grande impacto, como também o momento do chute do Marquinhos, que é aquele ponto. Se a gente não tinha usado o Neymar ainda, porque naquele momento decisivo, que o Brasil já tinha levado 4 gols, e era um gol definitivo que, se não fosse feito, acabou. Porque o nosso principal batedor não foi. E qual é a ordem dos principais batedores? A gente vê muito o Neymar, né? Mas será que foi a decisão correta nisso? Porque a pressão desse cara, como a gente comentou, foi lá em cima. Ele tinha que defender. E a mesma coisa a gente fala do Alisson. Depois que o cara tomou 2 gols ali, gente, se ele não tá psicologicamente preparado, veio o terceiro e veio o quarto. Infelizmente isso acaba sendo humilhante para ele, e ele deve estar muito mal agora. E sim, espero que ele tenha um acompanhamento individual, porque infelizmente a seleção não tem. Isso é... Assim, uma coisa legal desse estudo foi aquilo que eu comentei, que não encontraram nenhuma vantagem para o time que dá o primeiro chute, tá? Entra naquilo, né? A gente tá aquela ideia do senso comum de você dar o primeiro chute, meio que assim, o cara fez, a Holanda hoje, o cara errou. O principal batedor de pênalti, ele acabou errando. Mas você começar e você fazer e já trazer, opa, peraí, começamos ganhando, né? Traz diferença. Então, tem muito daquilo de quando a equipe faz um gol, é muito comum nos 2 minutos seguidos, 3 minutos ali, a outra equipe adversária fazer, talvez por a gente relaxar, diminuir a ativação, ficar opa, tranquilo, ou então a gente fazer porque tá ativado. Então, direto você consegue ver assim, um gol atrás do outro, sabe? Teve até uma competição de uma equipe que eu acompanhei que foi engraçado, vou colocar assim, porque começou o jogo, desligadão, levaram 1-2. E no final do primeiro tempo, levaram 3-4. Foi logo em seguida. Foi assim, coisas de 2 minutos real, de voltar a bola e outra equipe fazer a jogada. Porque eles diminuíram a ativação, ficavam mais para baixo, estamos perdendo. E acabaram derrotados por 6-0. Então... é isso. E adivinha, os outros 2 últimos? 1-2. Foi um logo atrás do outro. O que aconteceu com o Brasil não foi isso exatamente, tá? Dentro do jogo de maneira geral. Mas foi aquilo muito que eu comentei do mental toughness, da ideia de resiliência, também da ativação. De opa, a gente tá acabando o jogo já, vamos relaxar. Um cara que foi muito importante, que eu comentei até nos stories, Militão, ele salvou muita bola. Thiago Silva também. A nossa zaga ali, de certa forma, foi muito boa hoje. Sabe? Não dá pra dizer que eles foram ruins. Real, jogaram muito. Hoje o jogo foi muita pressão. Eu diria até que foi o jogo com mais pressão para a equipe. Mas não deu, né? Principalmente que a gente foi para a parte mais mental. Não deu. Simplesmente isso. A equipe não estava pronta. E foi. Então assim, gente. Era isso o papo que eu estava querendo trazer com vocês. Trouxe alguns dos comentários que vocês fizeram, né? No início, lá na caixinha. Então, tanto sobre a postura do Tite, que real foi uma postura não ideal para um treinador, poderia ser bem melhor aquilo ali, tá? Como eu trouxe exemplos de treinadores orientais, de respeito, não só a sua equipe, como também aos torcedores. E não sei porque aquela atitude, mas é isso. Não entrei em comentários técnicos, gente, tá? Sempre tem uma galera que faz comentário técnico, eu fico... Velho, se você não é da área em si, ou você tá dando uma opinião de torcedor, ou você não comenta. Eu vi comentários, o assistente técnico é o filho dele. Mano, não sei se o cara é capacitado ou não.
Mas o que eu sei é, não tem departamento de psicologia, não foi realizada a preparação psicológica e foi botado frasezinha embaixo do travesseiro e mensagem nas paredes e bora lá, isso, animação, a derrota está no seu psicológico. Pô, isso não é preparação psicológica, tá? Isso aí é motivação, é estratégia de coach. Tá? E não desvalorizando, tem muito coach bom, tem muito coach realmente que faz um serviço muito legal. Mas tem momentos que a gente precisa de um acompanhamento psicológico, principalmente agora pós-derrota. Né? Espero que esses atletas consigam ser bem amparados e consigam estar buscando algum suporte legal para voltarem e treinarem mais e persistirem. E quem sabe em 2026 a gente conquistar o nosso Hexa finalmente, né? Mas é isso, galera. Muitíssimo obrigado aí pela participação de todos. Foi um prazer aqui incomensurável estar com vocês. Valeu pra galera entrando. Opa, só um comentáriozinho aqui da Angelina antes de finalizar. Na hora que o Brasil perdeu, eu pensei, eles não têm psicólogos na equipe. Aí fui no Google e descobri, inacreditável. Exato. E eu tô comentando isso desde antes da Copa, gente. Eu até fiz uma live sobre, que eu falei da escalação. E saiu uma publicação, Angelina. Marquinhos é o psicólogo da equipe, tá? Marquinhos, ele é o massagista. Obviamente, é comum em equipes de maneira geral o massagista ser aquele cara que escuta, né? Porque é aquele cara que tá sempre junto ali e tal. Só que é isso, tá? A parte mental tá por cuidados do massagista. Que não, ele não tem nenhuma formação, ele é só um massagista. E sim, pô, ele tem um papel importante, tá? Não dá pra dizer que esse cara lá, ele não tem impacto, sabe, na equipe, mas a pressão, algumas matérias jornalísticas saíram sobre isso, a pressão psicológica estava sendo cuidada pelo Tite, que ele é o cara das multifunções, né, ele faz tudo. Então ele também cuida do psicológico da equipe, né, com as frases assim na parede. Em cima do nosso Daniel Alves, como coach motivacional ali da equipe. Nossa, qual o nome do capitão? O Thiago? Não, sério, me deu um branco agora. Thiago Silva, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso. Thiago Silva também, né? Que além de ter que executar a função de jogador experiente, capitão, jogou muito, mas também é um cara que tem que dar o suporte psicológico. Então, obrigado aí, Cláudia. Tô com o Google aqui rapidão, porque é muito nome para lembrar. E do massagista, né? Do Marquinhos. Marquinhos também deu um suporte psicológico aí pra galera, né? Então, e o legal, quando a gente analisa a maioria das equipes, quase todas têm, gente, sabe, assim, principalmente a Liga Europeia, mas assim, pô, como eu falei, o Marrocos tem acompanhamento psicológico. Entende? Esse é o ponto, é engraçado isso. E o Brasil, que é o país do futebol, tá querendo fazer futebol sem se modernizar, e não dá, não funciona mais assim. Então a gente tem que fazer mudanças. Ou a gente muda e vai com base em ciência, e essa parte científica que a gente fala, que é o que vai trazendo a diferença, que vai destacando a equipe, sabe? Vai fazendo equipes como o Marrocos chegar agora nas quartas. E quem sabe chegar na semifinal. Seria a primeira equipe da África a chegar na semifinal. Porque Portugal, podemos ser sinceros, até com os problemas emocionais lá, tá de treinador e de jogador batendo cabeça. Isso é engraçado, né? A gente tem um jogador querendo impor algo, obviamente é o Cristiano Ronaldo, para um técnico e ficou no banco, tá? E acabou o reserva se destacou muito. Nossa, aquele cara jogou demais. E é uma futura geração Portugal. É um nome aí a gente ficar de olho para próximas Copas e talvez para essa também, né? Porque temos aí, seria lindo a gente ver Portugal, Argentina e Brasil na semifinal. Ó, que lindo. Pô, seria ápice ali. Mas é isso. Essa é a ideia do que é psicólogos que tem que mudar. Parabéns por informar sobre psicologia e esporte. Eu que agradeço aí pela interação. Muito obrigado. E é isso, galera. Vamos lá, vocês estão torcendo para quem? Espero que... Eu, particularmente, estou torcendo contra a França. Por mim, quem ganhar... Só não quero a França, gente. França tem que dar uma quebrada neles, porque se eles ganharem essa Copa, o nosso Penta vai estar em risco, tá? Já vai pro Tri e estão num nível muito bom. Não gosto de Mbappé, então espero muito que a França seja derrotada. E olha, eu torço pro Messi conseguir uma Copa, gente. Eu acho que ele merece dentro de sua carreira. Seria muito bom assim para ele finalizar ali a última Copa, então
Vamos torcer pra Argentina, tá? Vamos parar de ser chato também, que a gente nem pegou tanta rivalidade de Brasil e Argentina assim na nova geração. Só quem ainda mais das antigas pegou, então dá pra suavizar. Galera, é isso. Uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui. E até o próximo SagaCast.